E Bobadilla pode ter feito seu último jogo pelo São Paulo. Você sabe, o volante paraguaio que já está integrado à seleção do seu país para a disputa da Copa do Mundo, esteve em campo pela última vez no empate em 1-1 contra o Milionários, quando inclusive deu assistência para o gol. Ele foi liberado antes dos demais companheiros de seleção paraguaia para terminar a recuperação de uma pancada no joelho. E pouquinho depois de viajar para o Paraguai, o Bobadilla fez uma postagem com um carrossel de fotos, vestindo a camisa no São Paulo. No tricolor, existe a impressão de que o Bobadilla não deve voltar. O São Paulo precisa até de forma desesperada de uma ou duas grandes vendas na metade do ano. E o Bobadilla é o principal ativo do clube, superior até a Marcos Antônio, que é pretendido pelo Flamengo. O fato de o Bobadilla ter só 24 anos de idade e disputar a Copa do Mundo possivelmente como titular deve lhe render boas oportunidades de negócio. O jogador hoje é avaliado em 6 milhões de euros, mas o São Paulo sonha com um negócio de pelo menos 10 milhões. Quando comprou, o tricolor gastou 2 milhões e 700 mil euros junto ao Cerro Porteño na temporada de 2024. Nesse ano, Bobadilla soma 28 jogos com 3 gols e 5 assistências. Gostaria da sua opinião sobre o volante paraguaio. Ele deve ficar? Qual seria um número ideal para que ele fosse negociado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Por que Rian Francisco segue jogando no Sub-20? O atacante, que é tratado como um dos grandes fenômenos da base do São Paulo, passou na temporada passada por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Até aí nenhuma novidade. Retorno dele em 8 de abril pelo time Sub-20. E lá se vão 8 partidas na equipe de base sem que ele seja promovido. Muito torcedor do São Paulo tem perguntado, o Rian Francisco não vai subir? O que está acontecendo? A verdade é que o São Paulo está postergando esse retorno porque ainda não vê o Rian Francisco, primeiro em ritmo e depois com confiança para jogar no principal. Nas 8 partidas pelo Sub-20 ele foi titular em 6 e reserva em 2. Sabe quantos gols? Nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E diante dessa dificuldade do Rian Francisco em ser protagonista na base, que eles preferem que o atleta continue adquirindo melhor condição e também confiança para depois ser promovido ao time principal. Inclusive, na última partida contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Rian foi reserva e entrou apenas nos 19 minutos finais. Jogador que foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores do ano passado e que, pelo profissional do tricolor, soma 16 partidas e 3 gols marcados. E Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense nessa terça-feira. O próprio tricolor carioca usou suas redes sociais para confirmar que o Ganso não atua nos 2 últimos jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo, tudo para que ele possa avançar em tratativas já iniciadas. Abre aspas para a nota, no início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro. O Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro, mas perdeu espaço. Dos últimos 10 jogos, em 7 ele nem saiu do banco. Dessa maneira, nem será relacionado para as partidas contra o La Guaira, nessa quarta-feira, Libertadores da América, no Maracanã, e também no duelo contra o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, no fim de semana. Esse jogo contra o Cruzeiro seria definitivo, porque ele já tem 12 partidas no Brasileirão. Se fizesse mais uma, chegaria a 13 e ficaria impedido de atuar por outro clube. Agora a dúvida é para onde o Paulo Henrique Ganso vai. Já quero começar contando que não é para o São Paulo. No Morumbi, nessa terça-feira, quando o São Paulo venceu o Boston River por 2-0, existiu o rumor de que o tricolor tinha negociações avançadas com o Ganso. Antes de gravar o vídeo, durante a madrugada, entrei em contato com o dirigente do São Paulo que afirmou, abre aspas, não é o São Paulo com quem ele negocia, não falamos sobre Ganso, fecha aspas. Há nas redes sociais quem garanta que o Ganso está indo para o Corinthians, por indicação de Fernando Diniz. De fato, eles trabalharam bem nos tempos de Fluminense. Ninguém no Corinthians quis se posicionar. A relação do Ganso com o Santos poderia fazê-lo retornar à Vila Belmiro, para reencontrar, por exemplo, seu amigo Neymar. Mas o boato mais forte hoje é de que Paulo Henrique Ganso negocia com o Remo, clube da cidade de Belém, de onde ele é natural. O Ganso nasceu em Belém e poderia voltar para sua cidade natal para tentar salvar o Remo da zona do rebaixamento. Só uma curiosidade, Remo e Santos
se enfrentam na próxima fase da Copa do Brasil. Só para completar, contar que o São Paulo, que venceu o Boston River por 2-0, está nas oitavas de final da Sul-Americana. O triunfo fez com que o tricolor terminasse em primeiro no seu grupo, 12 pontos para o São Paulo, 10 pontos para o O'Higgins, 8 pontos para o Milionários e 3 para o Boston River. O tricolor agora aguarda o seu próximo adversário. O que dá para contar é que o Arthur, emprestado pelo Botafogo, fez mais um bom jogo com a camisa do São Paulo. Foi dele o primeiro gol e também ele foi o autor de toda a jogada do segundo gol, que resultou na marcação de um gol contra do Boston River. E você gostaria do Ganso no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Que história é essa de que Adrielson pode virar reforço do São Paulo? Especulação que ganhou força nas redes sociais durante o fim de semana. Confesso que estranhei, até porque o zagueiro de 28 anos de idade, que já foi do Botafogo e do Lyon, fez grande temporada em sua estreia no futebol nos Emirados Árabes. Ele havia sido contratado pelo Al-Ahly por 2.200.000 euros há mais ou menos um ano. Primeira temporada dele nos Emirados de 32 jogos e 7 gols. Detalhe, o Adrielson, você sabe, é zagueiro. Ainda assim, 7 gols marcados. Tem contrato em vigência com o Al-Ahly e está avaliado em 3 milhões de euros. Na manhã dessa segunda-feira, pouco antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do São Paulo. E aí, existe interesse? Pode haver negociação? A resposta: esquece, Nicola. Não temos dinheiro. Foi a resposta desse dirigente São Paulino. O tricolor busca não um, mas 2 defensores a partir de 20 de julho, quando a janela reabre. Tudo porque o Dória teve seu contrato rescindido por opção dele, além do afastamento do Arboleda. Diante desse cenário, São Paulo vai buscar opções gratuitas, jogadores livres no mercado, ou então atletas que não estejam sendo utilizados em seus clubes. Dá para citar alguns jogadores livres no mercado que atuam como zagueiros: Léo Duarte, ex-Flamengo e Başakşehir; Juan Jesus, que passou boa parte da carreira atuando no futebol italiano, estava no Napoli; Pablo Mari, que já jogou no Flamengo e não teve seu contrato renovado no Al-Hilal. Para completar, Elitão, zagueiro que passou muito pouco no futebol brasileiro, mas fez sucesso no exterior e estava jogando com a camisa do Göztepe. E tem mais uma polêmica no São Paulo, tudo porque Rafinha foi liberado pelo tricolor para deixar de exercer o cargo de gerente de futebol durante a Copa do Mundo, onde será comentarista dos canais Globo. Importante registrar que o Rafinha vai atuar comentando jogos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não vai haver necessidade dele viajar para Estados Unidos, México e Canadá, palcos dos jogos do Mundial. O São Paulo afirma que o Rafinha já havia renovado seu contrato com a Globo e previa essa transmissão ou essas transmissões da Copa do Mundo em seu novo vínculo. Para fechar com o São Paulo, Rafinha precisou convencer a Globo a liberá-lo. E, como contrapartida, a Globo exigiu que o Rafinha auxiliasse na cobertura da Copa do Mundo. São Paulo concordou, contratou o ex-jogador no meio desse primeiro trimestre e, diante desse cenário, ficou combinado que o Rafinha seria liberado para exercer a função de comentarista. Só que o torcedor do São Paulo, que anda bastante incomodado com a presença do Rui Costa, com a falta de resultados e todas as confusões que marcam o tricolor nos últimos tempos, encarou essa como mais uma novidade extremamente ruim. Como assim o gerente? São Paulo inicia reuniões, monta lista larga de reforços e avalia mercado. Veja planos para a janela. O São Paulo se prepara para a próxima janela de transferências, que vai de 20 de julho a 11 de setembro. Ciente da necessidade de reforços, o clube tem organizado reuniões entre diretoria e comissão técnica para traçar alvos e prioridades do elenco agora comandado pelo técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior foi apresentado como técnico do São Paulo no dia 19 de maio. Desde então, o departamento de futebol realizou reuniões e montou uma lista larga com muitas opções que já estão sendo procuradas. A ideia é diminuir o leque de possibilidades até que a janela de transferência seja aberta. O São Paulo, em crise financeira, aguarda a investida de outros clubes para fazer pelo menos uma venda e aumentar seu poder de compra para reforçar o elenco. O G ouviu relatos de que a lista de opções analisadas pelo São Paulo neste momento tem mais de 50 nomes. O clube tem conversado com empresários para saber condições de seus jogadores e entender se teria condições de contratá-los, elencando prioridades para que o cenário na abertura da janela seja mais claro. O São Paulo, nos últimos dias, ficou sabendo por contatos de intermediários, por exemplo, que o meia Paulo Henrique Ganso, que tem história no Morumbis,
está de saída do Fluminense. O jogador, porém, não é visto pela diretoria como uma opção que se encaixe entre as prioridades do clube neste momento. O São Paulo vai ao mercado de transferências em busca de jogadores com outro perfil. A ideia é contratar atletas mais jovens. Ganso tem 36 anos, com outras características e um custo menor. A prioridade do clube, diante dos problemas no elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior, é reforçar a zaga. O São Paulo perdeu Arboleda e Dória nos últimos meses e tem apenas Rafael Tolói, Alan Franco, Sabino e Osório para o setor. Até a janela de transferências abrir, no dia 20 de julho, o São Paulo terá diminuído a lista de possibilidades, descartando os alvos que não terá chances de contratar.